Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos começando mais um programa. Estamos comenzando un programa más. O Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. E eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Yo tengo un mensaje de Dios para tu corazón. Eu quero nesta oportunidade falar Yo quiero en esta oportunidad hablar sobre um assunto muito importante. sobre un asunto muy importante. Um assunto que alcança todos os seres humanos. Un asunto que alcanza para todos los seres humanos. Por que Deus não impede o mal? ¿Por qué Dios no impide un mal? Por que Deus permite os males acontecerem em nossas vidas? ¿Por qué Dios permite que las cosas malas acontezcan en nuestra vida? Esta é a grande pergunta. Esa es la gran pregunta. Se Deus existe Si Dios existe e Ele é bom e justo, y Él es bueno y justo, como permite tantos males no mundo? ¿cómo permite tantos males en el mundo? Podemos enumerar muitos aqui, como por exemplo, Podemos nombrar muchos aquí, como por ejemplo, tantas mortes no atentado do World Trade Center, tantas muertes en el atentado del World Trade Center, tsunamis como na Indonésia em 2004, tsunamis como el de Indonesia en el 2004, terremotos como o terremoto do Haiti em 2010, terremotos como el de Haití en el 2010, a fome na África, la hambre en África, as vítimas da Covid, las víctimas del COVID, tanta injustiça, maldade, tanta injusticia, maldad, sofrimento, dor, sufrimiento, dolor, guerras guerras e tantas coisas que acontecem neste mundo. y tantas cosas que pasan en este mundo. Por que Deus as permite acontecer? ¿Por qué a Dios lo permite que acontezcan? Dentro da teologia, Dentro de la teología, essa questão é chamada de o problema do mal. esta que estoy nombrando el problema del mal, Nessa questão se analisa a relação onde, ao mesmo tempo, es en la que se analiza la relación donde al mismo tiempo existe um Deus poderoso, existe un Dios poderoso, um Deus bom, un Dios bueno, um Deus de amor. un Dios de amor. Ao mesmo tempo em que existem no mundo Al mismo tiempo que existe en el mundo o sofrimento, a dor e os males. sufrimiento, dolor y males. Epicuro foi um filósofo. Epicuro fue un filósofo. Ele viveu aproximadamente de 341 a 271 antes de Cristo. Él vivió aproximadamente en el 341 al 271 antes de Cristo. Pensando neste problema, ele desenvolveu uma pergunta. Pensando en ese problema, él se hizo una pregunta. Deus quer evitar o mal, mas não é capaz disso? Dios quiere evitar el mal, pero no es capaz de eso. Então, ele não é onipotente. Entonces, Él no es omnipotente. Ele é capaz, mas não quer evitá-lo? Él es capaz, pero no quiere evitarlo. Então, Deus é mau. Entonces, Dios es malo. Esse foi o entendimento, a conclusão de Epicuro. Ese fue un entendimiento, la conclusión de Epicuro. Epicuro falha ao estar preso a uma lógica limitada. Epicuro no logra pegarse al estar en una lógica limitada. Porque deixar de evitar algo não significa impotência. Porque dejar de evitar algo no significa impotencia. Mas no caso de Deus, Mas en el caso de Dios, poder e liberdade para decidir o que quer fazer ou não quer fazer. poder y libertad para decidir lo que quieres hacer y no quieres hacer. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, Es que yo soy el Señor, o Deus de toda a humanidade. el Dios de toda la Será humanidad. que existe algo demasiadamente difícil para mim? ¿Será que existe algo demasiado difícil para mí? Não há nada que Deus não possa. No hay nada que Dios no pueda. Ele tem todo o poder. Él tiene todo el poder. Epicuro também desconsidera pressupostos e ensinamentos bíblicos. Epicuro también desestima las suposiciones y enseñanzas bíblicas, Ao concluir que o fato de Deus não evitar o mal, concluyendo que el hecho de Dios, que Dios no previene el mal, ao menos no tempo em que nós desejamos, al menos en el momento en que lo deseamos, torna Deus mal. lo convierte en malo. Esta é a falha de Epicuro. Esta es la falla de Epicuro. Veremos esses pressupostos em seguida. Veremos a continuación esas suposiciones. Existiu um outro filósofo Existía otro filósofo chamado Aristóteles, llamado Aristóteles, que viveu cerca de 320 a.C.
que vivió cerca del 320 antes de Cristo. Aristóteles desenvolveu a seguinte ideia: Aristóteles desenvolvió la siguiente idea. Deus não criou o mundo, Dios no creó el mundo, porque o mundo é imperfeito porque el mundo es imperfecto e Deus é perfeito. y Dios es perfecto. Logo, do perfeito Luego lo imperfecto não pode vir o imperfeito. no puede venir de lo perfecto. Aristóteles conclui que existe incompatibilidade Aristóteles concluye que existe una incompatibilidad entre a existência de um Deus perfeito entre la existencia de un Dios perfecto e a existência de um mundo imperfeito. y la existencia de un mundo imperfecto. Ele também falha ao desconsiderar os pressupostos bíblicos Él también falla al desconsiderar las suposiciones bíblicas e estar preso à lógica humana. y estar sujeto a la lógica humana. Eu quero falar sobre um outro ponto muito interessante. Yo quiero hablar sobre otro punto muy interesante. O mal atinge a todas as pessoas, El mal golpea a todos os seres humanos. los seres humanos. Eu quero ler em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Yo quiero leer en Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Tudo acontece de la mesma maneira a todos. Um mesmo sucesso ocorre ao justo e ao impío, ao bueno, ao impío e ao no limpio. Al que sacrifica e al que no sacrifica, como al bueno, assim al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Tudo acontece a todos os seres humanos, Todo acontece a todos los seres humanos, seja bom ou seja mal, sea bueno o sea malo, aos olhos humanos, a los seres humanos, aos olhos humanos. a los ojos humanos. Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 5. Jesus fala sobre algumas pessoas que morreram pelas mãos de Pilatos. Jesús habla sobre algunas personas que murieron en las manos de Pilato. Também fala sobre outros que morreram soterrados por uma torre. También habla de otros que murieron sepultados bajo una torre. Não morreram por serem mais pecadores. No murieron por ser más pecadores. Jesus deixou isso bem claro na Escritura. Jesús dejó eso bien claro en la Escritura. Os males da vida Los males de la vida não são consequências de pecados em vidas passadas. no son consecuencias de pecados en vidas pasadas. Porque não existem vidas passadas. Porque no existen vidas pasadas. A Bíblia não permite esse ensinamento. La Biblia no permite esa enseñanza. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: Hebreos capítulo 9, versículo 27 está escrito: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, y como está establecido que los hombres mueran solo una vez, vindo depois disso o juízo. después de eso viene el juicio. O homem não morre duas vezes, El hombre no muere dos veces, não morre três vezes, nem quatro vezes, no muere tres veces ni cuatro, somente uma vez. solamente una vez. E depois vai ter que encontrar-se com o Senhor Y después va a tener que encontrarse con el Señor e dar conta da sua vida e das suas ações. y dar cuentas de su vida y de sus acciones. E quando o mal atinge a vida do fiel, Y cuando el mal golpea la vida del creyente, esse é um ponto muito importante. eso es un punto muy importante. Quando se passa com um filho de Deus, Cuando pasa eso con un hijo de Dios, alguém que tem aliança com Jesus, alguien que tiene alianza con Jesús, alguém que ama a Deus e a sua palavra, alguien que ama a Dios y su palabra, e está vivendo momentos terríveis em sua vida. está viviendo momentos terribles en su vida. Jó Job perdeu os bois, as jumentas, os camelos, perdió los bueyes, asnos, ovejas y camellos, seus servos, perdeu seus filhos, perdió sus siervos, sus hijos, ficou com o corpo cheio de tumores, da cabeça até os pés. y su cuerpo quedó lleno de tumores de la cabeza a Sabe los a pies. única coisa que ficou com Jó? ¿Sabe qué es lo único que se quedó con Job? A sua mulher, Su esposa, para induzir ele a tentar ao Senhor, para amaldiçoar a Deus. para inducirlo a maldecir a Dios.
A única coisa que ele ganhou foi calúnias e acusações dos seus amigos. Lo único que él ganó fueron calumnias e insultos de parte de sus amigos. Mesmo assim, Jó não pecou. Sin embargo, Job no pecó. Permaneceu fiel ao Senhor. Permaneció fiel al Señor. Mesmo tendo passado por todas aquelas dificuldades. Aunque haya pasado por todas esas dificultades. Por todo aquele sofrimento. Por todo aquel sufrimiento. Nós temos o exemplo na Bíblia dos heróis da fé. Nosotros también tenemos el ejemplo en la Biblia del sufrimiento de los héroes de la fe. Isso está registrado em Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 38. Esto está registrado en Hebreos 11, 32 al 38. Muitos deles morreram exatamente por causa da fé. Muchos de ellos murieron precisamente a causa de su fe. Exatamente porque eram fiéis a Deus. Exactamente porque eran fieles a Dios. Há muitas perguntas que podemos fazer. Hay muchas preguntas que podemos hacer. Por que Deus não impediu que José fosse lançado numa cova? ¿Por qué Dios no impidió que José fuera arrojado a un pozo? Por que Deus não impediu que ele fosse caluniado? ¿Por qué Dios no impidió que fuera calumniado? Por que Deus não impediu que José fosse preso injustamente? ¿Por qué Dios no evitó que fuera José preso injustamente? Por que Deus não impediu que Estevão morresse apedrejado? ¿Por qué Dios no impidió que Esteban fuera apedreado y muriera? Por que Deus não impediu que Paulo fosse preso injustamente? ¿Por qué Dios no impidió que Pablo fuera arrestado injustamente? Esses são os porquês da vida. Esos son los porqués de la vida. Que muitas vezes nós perguntamos. Que muchas veces nos preguntamos. Por quê? Por quê? Por quê? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por que isso está acontecendo comigo? ¿Por qué eso está pasando conmigo? Por que logo comigo? ¿Por qué conmigo? Gideão é mais um exemplo. Gedeón es un ejemplo más. Juízes capítulo 6, versículo 13. Jueces capítulo 6, versículo 13. Gideão disse: Gedeón dice: Ah, meu Senhor, ah, mi Señor, se o Senhor Deus está conosco, si el Señor Dios está con nosotros, por que aconteceu tudo isto? ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Ele perguntou a Deus, por quê? Él preguntó a Dios por qué. Moisés é mais um grande exemplo. Moisés también es un gran ejemplo. Êxodo capítulo 5, versículo 22. Éxodo capítulo 5, versículo 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Entonces Moisés, volviéndose al Señor, dice: Ó Senhor, por que afligiste a este povo? Oh Señor, ¿por qué has afligido a este pueblo? Por que me enviaste? ¿Por qué me enviaste? Moisés questionou a Deus. Moisés cuestionó a Dios. Porque ele não entendia o sentido, o significado. Porque él no entendía el sentido, el significado. O propósito daquilo estar acontecendo. El propósito de aquello que estaba pasando. O sofrimento humano e os males atingiram o próprio Senhor Jesus. El sufrimiento y los males acontecieron al propio Señor Jesús. Quando estava na cruz. Cuando estaba en la cruz. Eu quero ler em Mateus capítulo 27. Yo quiero leer en Mateo capítulo 27, versículo 46. Versículo 46. Assim diz a palavra de Deus. Así dice la palabra de Dios. Eli, Eli, lema sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Assim se habla em espanhol. Cerca de la hora novena, Jesus clamou a grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus mío, por que me has desamparado? Até o Senhor Jesus, hasta el Señor Jesús, viveu um momento em sua vida, vivió un momento en su vida, em que ele se dirigiu ao Pai, en que él se dirigió al Padre e perguntou: por quê? Y preguntó: ¿por qué? Todo ser humano passa por esses momentos. Todo ser humano pasa por esos momentos. Nós acostumamos a pensar que os nossos sofrimentos tendemos a pensar que nuestros sufrimientos são absurdos, são injustificáveis muitas vezes. son absurdos e injustificables muchas veces. Mas o que diremos diante do sofrimento do santo e justo Filho de Deus? Pero ¿qué diremos ante el sufrimiento del santo y justo Hijo de Dios? Morrendo na cruz no nosso lugar.
muriendo en la cruz en nuestro lugar. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim: está escrito así. Jesus falou: Jesús habló: no mundo vocês passam por aflições, en el mundo pasáis por aflicciones, mas tenham coragem, eu venci o mundo. pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesus já nos avisou, Jesús ya nos dijo, nós passamos por aflições. nosotros pasaremos por aflicciones. A vida neste mundo é assim. La vida de este mundo es así. A maneira de Deus operar está alinhada aos seus propósitos, La manera de operar de Dios está alineada a sus propósitos, aos seus propósitos finais, a sus propósitos finales, e não necessariamente à felicidade e ao bem-estar humano. y no necesariamente la felicidad y el bienestar humano. Em outras palavras, En otras palabras, o grande propósito de Deus nessa vida el gran propósito de Dios en esta vida é que nós o conheçamos, es que nosotros conheçamos ao Senhor, conozcamos al Señor. e somente então Y solamente entonces uma vida eterna, perfeitamente feliz una vida eterna, perfectamente feliz e sem sofrimentos y sin sufrimiento nos espera. nos espera. Isto está claro na Escritura. Eso está claro en la Escritura. Por isso, os propósitos finais de Deus Por eso los propósitos finales de Dios sempre são o melhor para o ser humano. siempre son los mejores para el ser humano. O meio do processo pode ser doloroso, La mitad del proceso puede ser dolorosa, mas o final é glorioso. Aleluia. pero el final es glorioso. Aleluia. Outro ponto muito importante. Otro punto muy importante, Muitas vezes o ímpio vai viver uma vida esplêndida. muchas veces el limpio va a vivir una vida espléndida. O assunto torna-se ainda mais complexo. El asunto se vuelve aún más complejo. Eu quero ler em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 14. Yo quiero leer en Eclesiastés capítulo 8 versículo 14. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. É o que digo. Isso também é ilusão. Assim habla em espanhol. Hay vanidade que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que isto também é vanidade. Isso acontece, isso é um fato. Eso pasa y es un Muitas hecho. vezes você vai olhar para o ímpio Muchas veces usted va a mirar hacia el limpio e você vai perceber uma vida de vitória, y usted va a percibir una vida de victoria, de conquistas, de conquistas. mas esse não é o final da história. Mas ese no es el final de la historia. E a nossa oração é que todo ímpio se arrependa Y nuestra oración es que todo impío se arrepienta e venha aos pés do Senhor Jesus. y venga a los pies del Señor Jesús. Mas não se confunda, precisamos conhecer a Escritura. Pero no se confunda, necesitamos conocer la Escritura. Será mesmo que Deus e o mal existente no mundo são realidades incompatíveis? Pero es realmente que Dios y el mal existen en el mundo y son realidades incompatibles. Certamente Deus tem suas razões moralmente suficientes Ciertamente Dios tiene sus razones moralmente suficientes para permitir o sofrimento e o mal neste mundo. para permitir el sufrimiento y el mal en este mundo. A Bíblia não nos fornece todas as respostas que gostaríamos de ter, La Biblia no nos proporciona todas las respuestas que nos gustaría tener, mas ela tem todas as informações que necessitamos pero tiene toda la información que necesitamos para receber a nossa salvação para recibir nuestra salvación por meio de Jesus Cristo. por medio de Jesucristo. De maneira alguma eu teria a presunção de imaginar De ninguna manera tendría la presunción de imaginar que eu vou esgotar este tema, que agotaré ese tema. dar uma resposta final para este assunto. Daré una respuesta final para este asunto. De maneira alguma. De ninguna manera, Pois desde o início da criação até hoje, porque desde el inicio de la creación hasta hoy, o homem segue questionando, buscando esta resposta. el hombre sigue cuestionando, buscando esta respuesta. Por que Deus permite o mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Mas apesar da Escritura Sagrada Pero a pesar de la Escritura Sagrada, não nos fornecer de forma clara
no nos responde de forma clara, de forma objetiva, por que Deus permite o mal. de forma objetiva, por qué es que Dios permite el mal. A Escritura Sagrada nos fornece indícios. La Escritura Sagrada nos da indicios, São princípios e pressupostos son principios y presuposiciones que servem como caminho que nos sirven como un camino para confiarmos no amor de Deus, para confiar en el amor de Dios, na bondade de Deus, en la bondad de Dios, na justiça de Deus en la justicia de Dios, e na sabedoria de Deus. en la sabiduría de Dios. Passaremos agora a verificar alguns desses pressupostos bíblicos Pasaremos ahora a verificar algunos de esos presuposiciones bíblicas para compreendermos este problema para comprender este problema mediante a Escritura Sagrada. mediante la Escritura Sagrada. Pressuposto número 1. Presuposición número 1. Nesta vida, En esta vida nunca compreenderemos perfeitamente nunca entenderemos perfectamente todos os desígnios de Deus. todos los planes de Dios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré la inteligencia de los inteligentes. A lógica e a razão humana La lógica y la razón humana nunca alcançarão nunca alcanzarán a completa compreensão la completa comprensión da maneira de Deus trabalhar de la forma en que Dios obra neste mundo, en este mundo, na vida dos seres en humanos. la vida de los seres O humanos. reino de Deus e a maneira de Deus operar El reino de Dios y la manera de Dios operar são paradoxais. son paradójicos. Isto Es decir, é algo que parece não fazer sentido, es algo que parece no tener sentido, parece se contradizer, parece contradictorio, não parece justo, no parece justo, parece não ter lógica. parece no tener lógica. Por exemplo, Por ejemplo, a Bíblia trata de paradoxos. la Biblia trata sobre paradójicos. Os últimos serão os primeiros, Los últimos serán los primeros e os primeiros serão os últimos. y los primeros serán los últimos. Parece que se contradiz, Parece que se contradice. mas assim é o reino de Deus. Mas así es el reino de Dios. Paradoxal. Paradójico. Aquele que se humilha será exaltado. Aquel que se humilla será exaltado. O fraco é forte. El débil es fuerte. O maior, o líder, deve ser o escravo, o menor. El mayor líder debe ser esclavo Deve ser del pequeño. o mais pequeno. Nossa grande e poderosa salvação se revelou por meio do sofrimento e fraqueza de Jesus. Nuestra grande y poderosa salvación se ha revelado a través del sufrimiento y debilidad de Jesús. Fraqueza na carne, Flaqueza en la carne, mas por meio do poder de Deus ressuscitou. mas Aleluia. por el poder de Dios resucitó. Por meio do sofrimento, Por medio del sufrimiento, mas para trazer vida em abundância mas para traer vida en abundancia para nós. para nosotros. Salmo 92, versículo 5. Salmo 92, versículo 5. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, ¿Cómo son grandes, Señor, tus obras? os teus pensamentos, que profundos. Tus pensamientos, qué profundos. Qual é o ser humano que pode ir ¿Cuál es el ser humano que puede ir às profundezas dos pensamentos de Deus? a la profundidad de los pensamientos de Dios? Eu quero ler Isaías capítulo 55, Yo quiero leer Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. versículos 8 y 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, aleluia. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Assim habla em espanhol. Porque mis pensamentos no son vuestros pensamentos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos
Mas que vuestros pensamentos, aleluia. Que tremenda esta palavra. Qué tremenda esta palabra. Quem é que pode, aleluia, conhecer os pensamentos de Deus? ¿Quién es quien puede conocer los pensamientos de Dios? Quem pode alcançar os caminhos de Deus? ¿Quién puede alcanzar los caminos de Dios? Se não por meio da fé. Si no es por medio de la fe. Nunca será por meio da razão e da lógica humana. Nunca será por medio de la razón y la lógica humana. Infinitamente melhor do que entender o porquê Infinitamente mejor que entender el porqué das situações em nossa vida, de las situaciones de nuestra vida, dos momentos difíceis em nossa vida, de los momentos difíciles de nuestra vida, é descansar em Deus. es descansar en Dios. Isto é muito melhor. Eso es mucho mejor. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ainda que Deus lhe responda Porque aunque Dios le responda os porquês de você estar vivendo este momento difícil, los por qué de lo que usted está viviendo en ese momento, você vai dizer, ok, Senhor, eu entendi. ok, Señor, usted va a decir, ok, Señor, ya E entendí. quando eu vou sair deste momento? Y cuando yo salga de ese momento, Quando é que tu vai me dar a vitória, Senhor? ¿cuándo es que me vas a dar la victoria, Señor? Quando as coisas vão serem transformadas? ¿Cuándo las cosas van a ser transformadas? E aí tu continua agoniado, querendo sair da situação. Y ahí tú vas a continuar afligido con esa situación. Mas quando tu descansa em Deus, Mas cuando tú descansas en Dios, quando tu aprende a descansar no poder de Deus cuando tú aprendes a descansar en el poder de Dios e conhecer ao Senhor, y conocer al Señor, sabendo que Ele está cuidando da tua vida, sabiendo que Él está cuidando de tu vida, você fica em paz, usted va a estar en paz. você fica tranquilo, Usted se va a quedar tranquilo. porque sabe que Deus está contigo. Porque sabes que Dios está contigo. Você não está sozinho, Usted no está solito, mas Ele está te conduzindo, mas Él te está conduciendo. mesmo no meio deste vale, deste deserto. Así mismo en medio de ese valle, de ese desierto. O fato de nós não possuirmos uma explicação El hecho de que no tengamos una explicación para todos os males do mundo para todos los males del mundo não significa que a explicação não exista, no significa que la explicación exista, mas somente que eu ainda não a possuo. sino solo que todavía no la tengo. Eu quero agora colocar na tela para você estar lendo junto conosco. Yo quiero ahora poner en la pantalla para que usted pueda leerlo con nosotros. Romanos 11, versículo 33 ao 34. Romanos 11, versículo 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque quien entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero. Oh profundidade da riqueza, Oh profundidad de la riqueza. a sabedoria e o conhecimento de Deus La sabiduría y el conocimiento de Dios é fonte de riqueza es fuente de riqueza inesgotável. inagotable. Não existe fim. No existe fin. A sabedoria de Deus está acima de tudo La sabiduría de Dios está por encima de todo. e é profunda demais Y la más profundo do que qualquer coisa que você possa imaginar. de cualquier cosa que usted pueda imaginar. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse: El apóstol Pablo, él mismo dice, quão inexplicáveis são os seus juízos. cuán inexplicables son sus juicios. Quem é que pode sondar os caminhos de Deus? ¿Quién es quien pueda sondear los caminos de Dios? Paulo, diante da grandeza da sabedoria de Deus, Pablo, delante de la grandeza de la sabiduría de Dios, calou-se, se cayó porque não tinha o que falar. porque no tenía que decir. Simplesmente ele disse: ó, a profundidade dessa sabedoria. Simplemente él dice la profundidad de la sabiduría. Quão grande é, quão rica é. Cuán grande es, cuán rica es. Eu quero falar agora o pressuposto número 2, Yo quiero hablar ahora la suposición número 2 para compreendermos este assunto. para comprender este asunto. Por que Deus permite o mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Podemos confiar no caráter de Deus. ¿Podemos confiar en el carácter de Dios? Isto é, nós podemos confiar
no caráter moral de Deus, Esto es, nosotros podemos confiar en el carácter moral de Dios, nos atributos morais de Deus, en los atributos morales de Dios, na natureza da pessoa de Deus, en la naturaleza de la persona de Dios, que é imutável. que es inmutable. Deus não cambia. Dios no cambia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Primeiro ponto, Primer punto, Deus é bom. Dios es bueno. Salmo 106, versículo 1. Salmo 106, versículo 1. Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluya, dad gracias al Señor porque Él es bueno, Porque a sua misericórdia dura para sempre. porque sus misericordias duran para siempre. A Bíblia diz que Ele é bom. La Biblia dice que Él es bueno E por isso nós podemos confiar. y por eso es que nosotros podemos confiar, Porque a Bíblia é a palavra de Deus. porque la Biblia es la palabra de Dios E Deus não mente. y Dios no miente. Um outro ponto, Deus é amor. Otro punto, Dios es amor. Vamos estar colocando na pantalla Vamos a estar poniéndolo en la pantalla para você ler conosco. para que usted lo lea con nosotros. 1 João capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. A Bíblia é clara. La Biblia es clara. Deus é amor. Dios es amor. No presente, Deus é amor. En el presente Dios es amor. No passado, Deus é amor. En el pasado Dios es amor. No futuro, Deus é amor. En el futuro Dios es amor. E eu não estou conjugando o verbo errado, Yo no estoy conjugando un verbo equivocado. porque o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo humano. Deus não muda. Dios no cambia. 1000 anos é como um dia. 1000 años es como un día. Um dia é como 1000 anos. Un día es como 1000 años. Deus é o mesmo sempre. Dios es el mismo siempre. No passado, no presente e no futuro. En el pasado, en el presente y en el futuro. E a sua natureza é amor. Y su naturaleza es amor. Deus ama o ser humano. Dios ama al ser humano. Por isso que ele enviou o seu filho para morrer. Por eso es que Dios envió a su hijo para morir. Porque ele ama o ser humano. Porque Él ama al ser humano. Um outro ponto, Deus é justo. Otro punto, Dios es justo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, Él es la roca cuya obra es perfecta. porque todos os seus caminhos juízos são. Porque todos sus caminos son juicio. Deus é a verdade. Dios es la verdad. E nele não há injustiça. Y en Él no hay injusticia. Justo e reto é. Justo y recto es Él. Deus é justo. Dios es justo. Deus é reto. Dios es recto. Podemos confiar porque esta é a sua palavra. Podemos confiar porque esa es su palabra. Esse é o seu caráter. Ese es su carácter. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Dios no Tem prazer. no tiene placer en el sufrimiento humano. João capítulo 11, do versículo 33 ao 35. Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, Cuando Jesús vio que ella lloraba y que también lloraban, agitou-se no espírito e se comoveu. se conmovió en el espíritu E perguntou: onde vocês o puseram? y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Eles responderam: Senhor, venha ver. Ellos respondieron, Señor, ven y mira. Jesus chorou. Jesús lloró. Jesus se importa com o sofrimento humano. Jesús Se preocupa. se preocupa con el sufrimiento humano. Jesus não é indiferente. Jesús no es indiferente. Ele se envolve. Él se envuelve. Aqui diz que ele chorou. Aquí dice que Él lloró. Ele sentiu aquela dor que eles estavam sentindo. Él sintió aquel dolor que ellos estaban sintiendo. Deus está conosco quando sofremos. Dios está con nosotros cuando sufrimos. Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 2. versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eu estarei com você. Yo estaré contigo. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Cuando pases por los ríos, no te ahogarán. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. As águas não o atingirão. Las aguas no te ahogarán. Davi disse no Salmo 23, versículo 4.
David dijo en el Salmo 23, versículo 4, não temeria mal algum, no temo mal alguno, porque tu estás comigo. porque tú estás conmigo. Davi tinha essa plena convicção. David tenía esa plena convicción. Deus era com ele. Dios estaba con él. Mateus 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Isto é uma promessa. Esto es la promesa. Eis que estou com vocês He aquí, yo estoy con ustedes todos os dias, todos los días, até o fim dos tempos. hasta el fin de los tiempos. Todos os dias Deus está conosco. Todos los días Dios está con nosotros. Não importe o que nós venhamos a passar. No importa lo que nosotros vayamos a pasar. Eu quero ver agora com você o pressuposto de número 3. Yo quiero leer ahora con usted la presuposición número 3. Existe a ação do diabo no mundo. ¿Existe la acción del diablo en el mundo? Uma grande quantidade de males e sofrimentos Una gran cantidad de males y sufrimientos que existem neste mundo, que existen en este mundo, na vida dos seres humanos, en la vida de los seres humanos, tem origem no diabo. de origen del diablo. Deus não é responsável pelos males do mundo, Dios no es responsable de los males del mundo, mas o diabo é um agente de destruição. pero el diablo es el agente de destrucción, O inimigo de Deus el enemigo de Dios e inimigo da humanidade. y enemigo de la humanidad. Aqueles que Deus quer torná-los seus filhos. Aquellos que Dios quiere hacerlos sus hijos, Aqueles que podem adorar a Deus em espírito e em verdade. aquellos que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. É por isso que o diabo odeia tanto o ser humano. Es por eso que el diablo odia tanto al ser humano, Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. porque él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Como o diabo não pode destruir a Deus, Como el diablo no puede destruir a não Dios, pode atingir a no Deus, puede herir a Dios, ele busca atingir a criação que Deus él ama. busca herir a la creación que Dios ama. E ele busca destruir todas as pessoas que ele consegue. Y él busca herir a las personas que él pueda. A ação do diabo se dá de muitas maneiras, La acción del diablo se da de muchas maneras, em muitos níveis, en muchos niveles, em muitos aspectos diferentes, en muchos aspectos diferentes, de forma altamente organizada e planejada. de manera muy organizada y planificada. O reino das trevas é um reino organizado. El reino de las tinieblas es un reino organizado. A Escritura nos ensina isso. La Escritura nos enseña esto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Sed sobrios y vigilantes. O inimigo de vocês, El enemigo de usted, o diabo, el diablo, anda em derredor, anda en derredor como leão que ruge, como león que ruge, procurando alguém para devorar. procurando para devorar. Veja a fúria do diabo. Vea la furia del diablo. Ele quer destruir os seres humanos. Él quiere destruir a los seres humanos. Ele quer devorar. Él quiere devorar. Ele é o nosso inimigo, a Bíblia diz. Él es nuestro enemigo, aquí lo dice. E ele é um grande causador de males Y él es un gran causador de males em toda a humanidade. en toda la humanidad. Com os demônios do inferno, Con los demonios del infierno. com todas as castas e hierarquias. Con todas las castas y Hierarquias. anarquías. Os poderes tenebrosos das trevas. Los poderes tenebrosos de las tinieblas. Há poder no sangue de Jesus. Hay poder en la sangre de Jesús. Eu quero falar agora sobre o pressuposto de número 4. Yo quiero hablar ahora sobre la presuposición número 4. Para analisarmos por que Deus permite o mal no mundo. Para analizar por qué es que Dios permite el mal en el mundo. Eu quero falar sobre o livre-arbítrio. Yo quiero hablar sobre el libre albedrío. O livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano. El libre albedrío que Dios dio al ser humano. Esse é um ponto muito importante. Es un punto muy importante. O sofrimento não existia na vida do homem. El sufrimiento no existía en la vida del hombre Quando Deus criou o ser humano. cuando Dios creó al ser humano. Pois tudo que Deus criou era muito bom. Pues todo lo que Dios creó era muy Isso bueno. está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Eso está registrado en Génesis capítulo 1, versículo 31. Mas tudo mudou quando o ser humano pecou. Pero todo
cambió cuando el ser humano pecó, Quando ele desobedeceu a Deus, cuando desobedeció a Dios. entrou o pecado na humanidade. Entró el pecado en la humanidad E as consequências do pecado na vida do ser humano, y las consecuencias del pecado en la vida del ser humano, afetando e alterando todas as coisas. afectando y alterando todas las cosas. Na verdade, uma das evidências da existência de Deus La verdad, una de las evidencias de la existencia de Dios é o próprio fato de a vida ser cheia de males e sofrimentos. es el propio hecho de la vida llena de males y sufrimientos. Porque o homem desobedeceu a Deus. Porque el hombre desobedeció a Dios. Lá no Éden, En el Edén, allá en el Edén, querendo fazer a sua própria vontade, queriendo hacer su propia voluntad, rejeitando a vontade de Deus. rechazando el plan o la voluntad de Dios. Alguém pode perguntar: Alguien puede preguntar, que culpa tenho eu do pecado de Adão? ¿qué culpa tengo yo por el pecado de Adán? A verdade é que todos nós somos pecadores iguais a Adão. La verdad es que todos somos pecadores, al igual que Adán. A humanidade tem prazer no pecado. La humanidad se complace en el E se pecado. nós estivéssemos no lugar de Adão, lá no Éden, Si nosotros estuviéramos en el lugar de Adán, allá en el Edén, possivelmente faríamos a mesma coisa. posiblemente haríamos lo mismo. Porque hoje o ser humano continua fazendo a mesma coisa que Adão fez. Porque hoy el ser humano continúa haciendo la misma cosa que Adán O ser hizo. humano continua condenável diante de Deus. Los seres humanos siguen siendo condenables delante de Dios. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Dios dio al hombre libre albedrío, tornando-o moralmente responsável, haciendo moralmente responsable, capaz de escolher e tomar decisões, capaz de elegir y tomar decisiones. assim como também deu do seu amor. Así también, como también dio su amor. João capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira Dios amó el mundo de tal manera que deu seu Filho único. que dio a su Hijo unigénito. E Deus deu ao ser humano esta capacidade de amar. Y Dios dio al ser humano esta capacidad de amar. Caso o amor não demandasse total liberdade, Si el amor no exigiera total libertad, as pessoas não poderiam chegar ao conhecimento de Deus las personas no podrían llegar a conocer a Dios e amá-lo espontaneamente, y amarlo de forma espontánea, por decisão livre e pessoal, por decisión libre y personal, totalmente voluntária. totalmente voluntaria. Em outras palavras, En otras palabras, se Deus violasse o nosso livre-arbítrio, si Dios violara nuestra libre albedrío, estaria nos impedindo a possibilidade de amá-lo espontaneamente. estaría impidiéndonos amarlo espontáneamente, Assim como fazer escolhas, así como tomar decisiones certas ou erradas, correctas o incorrectas, fazer o bem ou fazer o mal. hacer el bien o hacer el mal. Todas essas escolhas Deus nos dá em liberdade. Todas esas cosas Dios nos da la libertad. Caso contrário, nós seríamos como robôs En el pré-programados. En el caso contrario, nosotros seríamos como robots preprogramados. Dentro desta liberdade existem leis existenciais. Dentro de esta libertad existen leyes existenciales, Como, por exemplo, como por ejemplo, o fogo que nos aquece pode nos queimar. el fuego que nos calienta puede quemarnos. A água que nos sustenta pode nos afogar. El agua que nos sostiene podría ahogarnos. A liberdade nos trouxe a responsabilidade La libertad nos trajo responsabilidad pelas consequências das nossas ações. de las consecuencias de nuestras acciones. Parece maravilhoso imaginar que cada vez Parece maravilloso imaginar que cada vez que alguém fosse ser atropelado por um carro, que alguien iba a ser atropellado por un auto, Deus puxasse a sua perna antes. Dios le jaló la pierna primero. Cada vez que alguém fosse passar mal com uma comida, Cada vez que alguien le iba a enfermarse por la comida, Deus a impedisse de comer este alimento. Dios le prohíba comer ese alimento. Cada vez que alguém planejasse o mal contra outra pessoa, Cada vez que alguien planeaba el mal contra otra persona, Deus apagasse esta ideia do seu pensamento. Dios borraba esa idea de su pensamiento. Porém, Sin embargo, se Deus aniquilasse hoje todo o mal existente, si Dios aniquilara todo el mal existente, Ele estaria necessariamente aniquilando toda a liberdade humana, Él estaría necesariamente aniquilando toda libertad humana, juntamente com o mal.
juntamente con el mal. Não seríamos mais seres humanos como somos. Ya no seríamos seres humanos como somos. Não seríamos mais seres humanos livres. No seríamos más seres humanos libres. E isto seria uma contradição. Y esto sería una contradicción. Pois se o homem perde a sua liberdade de escolha, Pues si el hombre pierde su libertad de escolher, de escoger, de decidir, de decidir, Deus não pode mais ser rejeitado ou amado pelo homem Dios ya no puede ser rechazado ni amado por el hombre de forma espontânea. de forma espontánea. Porque assim como existe o amor, Porque así como hay amor, existe o ódio que evidencia hay odio que evidencia as características do amor. las características del amor. Assim como existe a adoração a Deus, Así como hay adoración a Dios, existe a rejeição a Deus, existe el rechazo a Dios, que se contrastam uma a outra. que se contrastan una con otra. Por isso, Por eso, boa parte do mal e do sofrimento que vivemos gran parte del mal y del sufrimiento que vivimos são resultado das decisões que nós tomamos son resultado de las decisiones que nosotros tomamos ou das decisões que outras pessoas tomam. o de las decisiones que otras personas toman. Por isso é um grande erro culpar a Deus Por lo tanto, es un gran error culpar a Dios pelos males em nossa vida. por los males de nuestras vidas. Eu quero estar lendo agora Gálatas capítulo 6, versículo 7. Yo quiero estar leyendo ahora Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Não os enganéis, Deus não pode ser burlado, pois todo lo que el hombre sembrare, isso também segará. Isso é a palavra de Deus, Eso es palabra de Dios. é a verdade. Es verdad. Por isso o homem, ele é como um escravo das suas escolhas. Por eso el hombre es como un esclavo de sus elecciones. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Aquello que el hombre plantara va a recoger. Não há como fugir destas consequências. No hay cómo huir de esas consecuencias. No Antigo Testamento existem dois caminhos: En el Antiguo Testamento existen dos caminos. o caminho da bênção e o caminho da maldição. El camino de la bendición y el camino de la maldición. No Novo Testamento existem duas portas, dois caminhos: En el Nuevo Testamento existen dos puertas, dos caminos. a porta estreita e o caminho apertado La puerta estrecha y el camino angosto conduzem à vida, conducen a vida, mas a porta e o caminho largo mas la puerta ancha y el camino ancho conduzem à condenação eterna. llevan a la condenación. Estes eram os pressupostos Esas eran las presuposiciones que eu queria falar nesta mensagem de hoje. que yo quería hablar en este mensaje de hoy. Estaremos dando a continuidade no próximo programa, Estaremos dando una continuidad en el próximo programa, que será a segunda parte e a parte final desta que mensagem, será la segunda parte y parte final de este mensaje, deste estudo. de este estudio. Nós estaremos falando sobre o fato de que alguns sofrimentos Nosotros estaremos hablando de que algunos sufrimientos produzem um ambiente que nos conduzem a experiências e processos producen un ambiente que nos llevan a experiencias y procesos com propósito infinitamente maior. con un propósito infinitamente mayor. Também verificaremos que Deus tem uma resposta También encontraremos que Dios tiene una respuesta escatológica para todo o mal que existe. Una respuesta escatológica para todo mal que existe. E por fim, a partir da Escritura, Y finalmente, a partir de la Escritura, buscaremos orientação buscaremos orientación sobre como então viveremos neste mundo mal sobre cómo viviremos en este mundo malvado e como vamos interpretar e lidar com os sofrimentos nesta vida. y cómo vamos a interpretar y a afrontar el sufrimiento de esta vida. Por certo, a palavra de Deus Por cierto, la palabra de Dios nos dá um caminho, nos da un camino, nos dá uma linha nos da una línea para confiarmos no nosso Deus, para confiar en nuestro Dios, que é bom, justo e amoroso, que es bueno, justo y amoroso, independente de Ele permitir os males nesta vida. independientemente de que Él permita los males en esta vida. Quero orar contigo neste momento. Quiero orar contigo en este momento. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso, te agradeço pela Tua te palavra. agradezco por tu palabra.
Te agradeço pela essa pessoa que está escutando esta mensagem. Te agradezco por esta persona que está escuchando este mensaje. Independente do momento que esta pessoa esteja vivendo. Independientemente del momento que esta persona esté pasando. Seja um momento de dor, de sofrimento, Sea un momento de dolor o sufrimiento, de angústias. de angustias. Que ela possa estar confiando em Ti. Que ella esté confiando en ti Por meio da Tua palavra. por medio de tu palabra. Porque a Tua palavra é fiel. Porque tu palabra es fiel. Tu és o mesmo. Tú eres el mismo. O Deus, aleluia, que morreu lá naquela cruz. El Dios que murió en aquella cruz. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas resucitó al tercer día. Para que um dia possamos estar juntos contigo, Para que Senhor. un día podamos estar juntos contigo, Señor. E todo sofrimento, Y todo sufrimiento, toda dor, todo mal todo dolor, todo mal vai ser passado. va a ser pasado. Vai ser coisa que nem na memória estará mais. Va a ser cosa que ni en la memoria va a estar más. Mas uma nova vida nos espera. Más una nueva vida nos espera. Abençoa esta família, esta pessoa. Bendice esta familia, esta persona. Enche do teu espírito. Llena de tu espírito. Llena de tu espíritu. Aleluia, neste momento que ela está vivendo. Aleluya, en este momento que ella está viviendo. Para a glória do teu nome. Para a gloria de tu nombre. No nome santo e bendito de Jesus Cristo. En el nombre santo y bendito de Jesucristo. Amém. Amén. O Senhor esteja te abençoando, Que el Señor te esté bendiciendo enchendo teu coração de paz y llenando tu corazón de paz e alegria. y alegría. É isso que Deus tem para nós. Eso es lo que Dios tiene para A nosotros. paz que o mundo não tem para oferecer, La paz que el mundo no tiene para dar, Jesus tem para nos dar. Jesús tiene para darnos. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor Jesus nos permitir, si así el Señor Jesús nos permite, falando sobre a segunda parte deste assunto. hablando sobre la segunda parte de este asunto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo.